Olá, meu nome é Caleb, da Caleb Design. O mercado de design em Minas, ele passa por um momento de muito questionamento e transformação, tanto pelos processos que a gente tem passado, né, de tecnologia, da entrada do mundo digital na vida do designer, que era algo menos comum e menos exigido pelas empresas há alguns anos atrás. A gente fez uma pesquisa no ano passado para falar um pouquinho sobre isso e também para entender um pouco dessa conexão entre o designer e o mercado. Ainda existe, na nossa visão, e na visão da pesquisa que a gente fez, um gap muito grande de conhecimento entre os designers e o que o mercado está tentando comprar. Então eu estou falando que eu quero vender uma coisa do lado de cá e eu estou tentando pedir para comprar uma outra do lado de cá que nem sempre são compatíveis. E nessa história a palavra design fica muito solta, né? Hoje existe design de todo tipo. O design se torna uma palavra bem prostituída. Na verdade, se falar que é designer não diz muito sobre o que você faz, né? Teoricamente deveria dizer pelo menos sobre o jeito de fazer, sobre o jeito de pensar. Mas na cabeça do cliente muitas vezes nem isso. Então um grande desafio que a gente tem é tentar fazer com que o conceito do que é design, do que pode ser design, seja um pouquinho mais compreendido pelas empresas, acho que não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Isso é um problema nacional. Não vejo nem muita diferença do que a gente passa aqui do que a gente passa em outros estados, né? Tem esse negócio de São Paulo e tal, os mesmos problemas. Talvez numa escala um pouco maior, porque tem mais dinheiro, as empresas são maiores em média, mas os problemas são os mesmos, por incrível que pareça. Não tem mercado para tanto designer atualmente que se forma tanto em design gráfico, em produto, em ambiente, em moda, ou faz uma pós em joia, ou qualquer coisa desse tipo. Existe demanda, mas não existe capacidade de ofertar serviço conectado com a demanda o suficiente. Acho que essa é a questão. Se todos entrassem para o mercado sabendo como que eles têm que vender e o que eles têm que fazer, teria espaço. O que acontece é que eles tentam muitas vezes se encaixar em lugares onde realmente não cabe, lugares que já estão muito saturados, né? E não estou falando nem de originalidade, nem nada do tipo, é simplesmente o tamanho de quem compra versus o tamanho de quem vende, né? Uma segunda parte do que a gente vai fazer ainda é tentar ver exatamente isso, os egressos, né? Ver o que está acontecendo com eles, qual a porcentagem deles que segue na profissão. Se eu tomar minha turma por base, que foram 30 e poucos formandos, eu sei que quase metade não faz mais design. Então, eu acho que isso não é minha turma não foi uma exceção. Eu conheço muitos designers que trocam de profissão depois, né? Tem um negócio também que o designer pode trabalhar dentro do cliente e às vezes, quando ele sai da faculdade, ele não vê isso da melhor forma. Ele ainda quer trabalhar na parte criativa e tudo e tal. Quando você tem hoje clientes com houses ou com equipes muito interessantes. A gente acha, inclusive, na design que as empresas empregarem designers é bom para o mercado, principalmente quando esses designers são qualificados para comprar design, né? Então você tem um designer comprando design, olha que coisa legal, né? Muitas empresas grandes funcionam assim hoje e eu acho que tem espaço em todo lugar. É só saber onde o espaço está e entender como se encaixa nele, acho que é mais essa linha. Posso te culpar a academia sozinha pela formação do designer, eu não acho que é por aí também, acho que a academia tem que viver por ela própria também, né? Eu também formei na UENG e na UFMG, então a UENG e a UFMG são duas faculdades que têm muito essa característica de formar acadêmicos, né? Um currículo para formar acadêmico e não para formar profissional. Eu acho que por mais que a academia tente, ela nunca vai formar um profissional, é um pouco... É uma ilusão você querer achar que a pessoa vai sair da faculdade pronta para trabalhar, ela não sai pronta, nem depois do estágio ela não sai pronta, né? A gente fala que você só aprende o que é design lá pelo 6º período, né? A verdade é essa. Então, existem sim, as grades são um pouco desatualizadas com alguns conteúdos, né? Elas demoram muito, o processo de atualizar a grade acaba demorando um pouquinho a absorver o que são as coisas que a gente exige mais no mercado hoje. Você tem algumas grades, alguns absurdos, na minha visão, que é, por exemplo, designer gráfico poder não estudar tipografia. Para mim, tipografia é a coisa número 1 do design gráfico, é tipografia. Se você não tiver muito bem tipografia, você nunca vai fazer um trabalho muito bom, né? E isso se repete nas outras disciplinas do design também. Então, eu acho que tem sim muita coisa a melhorar. Fora todo o desafio do digital, que é realmente um bicho novo e um bicho muito complicado para o design poder lidar. Eu acho que o que faz o design ser uma ferramenta de inovação é a metodologia, é a maneira de entender qual que é o problema. Eu acho que esse é o número 1, assim, é o que perguntar. Eu acho que o designer
dentro do processo, ele sabe muito bem o que ele tem que perguntar antes de dizer qual que é o problema e aí conseguir definir bem o problema para encontrar uma solução. Na verdade, essas disciplinas mais recentes, como o Design Thinking, que já cresceu e agora tem gente falando que o Design Thinking já morreu, tem gente falando que não, ele tá... Ele teve um pico de moda, vamos reconhecer que já não é mais daquela mesma forma, mas Design Thinking, se você for pegar, nada mais é do que estudar as pessoas, estudar o problema, estudar os processos a fundo. Existe uma metodologia, existem alguns problemas com algumas partes dessa metodologia, que o mercado reconhece, como às vezes a falta de promessa de entrega, né, o exploratório, que nem toda empresa está disposta a investir no exploratório que não tem um fim delimitado ali. Mas o que é bom é que isso a metodologia foi descrita, né, foi fechada, e existe um processo ali que gera assim, insights, que modera um grupo de pensamento e que escreve ideias no papel, que dali você consegue avaliar e gerar. Eu acho que inovação passa por isso. Se a gente não entende o problema, a inovação não é aplicável, não é útil. E aí, se não é útil para mim, nem é inovação. E a gente tinha uma fazenda de orgânicos, cliente nossa, e ele queria distribuir esses orgânicos, vender esses orgânicos, ao invés dele partir para o tradicional, que seria ir numa grande rede varejista e falar, olha, eu sou uma fazenda, tudo. Ele fez uma ponte direto com os clientes e fez um sistema em que você comprasse semanalmente, de acordo com a disponibilidade que ele tem, e ele faz a entrega em cada bairro um dia da semana. Então, em cada região, vamos colocar assim, um dia da semana. Então, se você mora aqui na região Centro-Sul, em tais bairros, você só recebe o seu produto na terça-feira, porque a Kombi dele não vai ficar rodando a cidade inteira entregando para cobrar uma taxa de entrega absurda, né, por uma feira que custa uma compra de R$50, R$60 que vai fazer semanal ali, né. Com isso ele pulou alguns intermediários, então o preço final fica melhor. Ele tem, no processo dele de colheita e armazenagem, o produto da colheita até a sua casa é 48 horas, que é muito diferente do que você tem no supermercado, que o produto passa ali 4, 5 dias, fica condicionado ali na câmara fria e tudo para resfriar. E ele cria uma marca dele, né, muito mais sólida do que uma rede em que você está só distribuindo e você pode ter concorrência de gôndola, ou mesmo ser substituído ali dentro da gôndola. Então, a gente viu isso como uma inovação que não partiu só da gente, foi um processo muito conjunto. O cliente tem que abraçar a ideia, ele tem que topar. Fazer uma plataforma dessa não é um trabalho simples, existe risco, mas sem risco não tem inovação. A AB Design tem oferecido conteúdos muito ligados à inovação, o principal deles é o Festival ID, que teve uma versão em São Paulo no ano passado e agora vai ter versões itinerantes no Brasil inteiro, provavelmente. A gente está muito conectado com esse assunto, né? Nossos patrocinadores dentro da AB Design também querem inovação, né? E a gente tem, na verdade, na AB Design, o poder, vamos colocar assim, de fazer a curadoria desse conteúdo, de conseguir dizer o que é relevante e o que não é. Como a gente está falando lá dos principais escritórios de design do Brasil, entre os 240 mais ou menos que a gente tem, né, a gente tem as cabeças, não estou falando da minha, estou falando do grupo como um todo, das cabeças que conseguem dizer esse cara aqui é bom, esse cara aqui vale a pena, isso aqui o mercado deveria saber, isso aqui a gente já viu na prática, isso aqui eu fiz em tal lugar. Então, às vezes, os próprios diretores das empresas são excelentes geradores de conteúdo, mas às vezes eles conseguem dizer também, olha, isso aqui você deveria ir buscar em tal lugar, né? O motor de inovação é muito amplo, é muito variado, né? E às vezes também é muito abstrato. E aí um desafio que eu acho que a gente tem, e eu tenho como diretor de conteúdo, é tentar tornar isso menos abstrato, é gerar mais case, é gerar mais metodologia, é gerar conteúdo que seja mais fácil de encaixar com a realidade das empresas do Brasil. A primeira coisa que eu estou fazendo é arrumando a casa. A diretoria de conteúdo não existia antes de mim. O André Gustavo brincaram que eles criaram a diretoria para mim, eu fiquei muito lisonjeado com essa história, porque a gente tinha uma diretoria de imagem e uma diretoria de capacitação, que eram as que mais ou menos deram origem a essa de conteúdo. A primeira coisa que a gente tem que fazer lá na AB Design, a gente já está fazendo, é tentar entender como que a marca AB Design vai se posicionar na produção de conteúdo. O que é nosso papel e o que também não é, para a gente não fique muito embananado nessa história. Uma coisa que eu adianto é que o propósito da AB Design não é dizer fulano de tal lançou campanha do não sei o que, fulano de tal lança, a não ser que seja um trabalho dos escritórios, que é diferente, eu estou comunicando o que meus escritórios estão fazendo, e não simplesmente o que está acontecendo no mercado. A gente não é mídia, definitivamente não vai ser mídia.
Eu quero dividir o conteúdo na B-Design em 3 verticais. Uma vertical para capacitação dos escritórios de design, para que eles possam ler sobre gestão, para que eles possam ler sobre finanças, eles possam ler sobre processo criativo, sobre gestão de projeto, que é diferente de gestão empresarial, para que eles possam ler sobre um tema específico, ou um case específico. Então essa é uma vertical dos escritórios. Eu quero outra vertical para os clientes, então a gente quer que os clientes possam ler sobre design também. A B-Design vai ser referência em conteúdo sobre design, como contratar, como abrir uma concorrência, que a gente já tem um manifesto para concorrência com valor, né, que são algumas boas práticas que a gente colocou para o mercado poder abrir uma concorrência de uma forma leal e que faça sentido as empresas participarem sem explorar a mão de obra, sem danificar muito o mercado, que é o que a gente vê muito em propaganda, por exemplo, uma cultura diferente da design nesse sentido. E uma outra vertical só para governo, né, para as entidades governamentais entenderem o valor do design e poderem fomentar políticas públicas ligadas a qualquer coisa que você possa dizer, desde a isenção de impostos, desde de algum incentivo, de algum programa de capacitação, igual a gente tem o Sebrae Tech aqui em Minas Gerais, que funciona super bem para design. E não só o Sebrae, mas todas as entidades que tiverem alguma relação com inovação ou com desenvolvimento de mercado, acho que tem que aprender sobre design para poder trabalhar melhor.